Boa noite, igreja. A graça e a paz de Cristo. Amém? Convido os irmãos a abrirem comigo as suas Bíblias na carta de Paulo à igreja de Filipenses, no capítulo 1, a partir do versículo 12 ao 21, nós vamos ler. Filipenses, capítulo 1, do verso 12 ao 21, e teremos como o título, como o tema dessa noite, da nossa mensagem, uma vida obcecada pela proclamação do Evangelho. Uma vida obcecada pela proclamação do Evangelho. Diz assim: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes, com toda a ousadia, como sempre e também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Até aqui. Existe uma coisa em nossas vidas, pela qual nós passamos a viver todos os dias, pela qual todas as outras coisas em nossas vidas passam a fazer sentido. Se é o dinheiro que dá sentido às nossas vidas, nós vamos fazer de tudo para termos mais dinheiro. Se é o trabalho que faz sentido à nossa vida, nós vamos viver de modo a nunca perder esse trabalho. Se for marido, se for esposa, se for filhos, nós vamos fazer de tudo em nossa vida para agradá-los. Não importa o que seja, se são pessoas, se são coisas, se são momentos, se são carreiras em nossas vidas, o que quer que seja, que esteja fazendo sentido para a minha e para a sua vida. Esse algo será sempre mais importante que todos os demais. E esse algo será sempre o mais exaltado de nossas vidas. E o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro na sua escrita para a igreja de Filipenses, aquilo pelo qual tanto a sua vida quanto a sua morte passa a fazer sentido. Paulo, ele tem uma grande alegria pela igreja de Filipenses, tanto que essa é uma carta conhecida pelo tema da alegria, pois é uma igreja que coopera muito pela propagação, pelo crescimento do Evangelho, desde o dia em que ela surgiu
pelo ministério de Paulo e Silas na cidade de Filipos. Quando eles pregavam para um grupo de mulheres na cidade de Filipos, à beira de um rio, uma mulher chamada Lídia, a vendedora de púrpura, como nós conhecemos, ela é convertida pelo evangelho pregado. E Lídia, então, convida Paulo e Silas para se hospedarem em sua casa durante a permanência deles ali na cidade de Filipos. Então, quando Paulo e Silas vão à casa de Lídia, toda a sua família ouve também o evangelho e eles se convertem a Cristo. E na cidade de Filipos se inicia a igreja, na casa de Lídia e de sua família. E ainda nessa cidade, de acordo com Atos, capítulo 16, que narra a passagem de Paulo e Silas durante o seu ministério nessa cidade, ali nós encontramos o relato de que Paulo expulsa o demônio adivinhador de uma jovem. E por essa causa, os senhores de quem essa jovem era escrava e ganhavam muito dinheiro com suas adivinhações, levam Paulo e Silas perante as autoridades romanas na cidade de Filipos. Os dois, então, eles são açoitados e são presos. Enquanto Paulo e Silas louvavam a Deus na prisão, acontece um grande tremor que abre as portas da prisão. E o carcereiro, aquele designado para estar ali cuidando dos presos, ele, querendo se matar por causa da fuga desses presos, ele é interrompido por Paulo, que avisa que todos estão ali. E então ele faz aquela famosa pergunta a Paulo que todos nós conhecemos, né? O que devo fazer para ser salvo? Paulo e Silas então pregam o evangelho a esse carcereiro. Após isso, eles pregam o evangelho para a sua família também. Todos se convertem à causa de Cristo e são batizados. E assim Deus começa a agregar mais fiéis a essa igreja de Filipos. Paulo, quando ele escreve essa carta aos filipenses, ele estava na sua primeira prisão na cidade de Roma. E a igreja, sabendo que Paulo estava passando por muitas dificuldades enquanto ele estava ali na prisão, a igreja de Filipenses envia até Paulo, em Roma, Epafrodito, com uma oferta em dinheiro e para permanecer com Paulo durante o tempo que ele estivesse na prisão e suprir todas as suas necessidades. E a gente vai ver no relato da própria carta aqui aos Filipenses que provavelmente no caminho até Paulo, na prisão de Roma, Epafrodito ele ficou doente. E mesmo assim, Epafrodito ele arrisca a sua vida e se empenha em completar essa missão, levando essa ajuda a Paulo, que como o próprio apóstolo diz, ele diz no capítulo 2, no verso 30, é uma ajuda que vocês não me podiam dar, por ser a igreja de Filipos, uma igreja ainda muito humilde. E, de algum modo, um comentário sobre o estado de Epafrodito, sobre a doença de Epafrodito, ele chega até a igreja de Filipos. E Epafrodito, então, ele fica angustiado e ele quer voltar à igreja de Filipenses. E Paulo decide, então, mandá-lo de volta. E isso, essa volta de Epafrodito, por causa de sua doença, é o que dá a ocasião ao envio de uma carta aos Filipenses, que é a carta que hoje nós temos em mãos. E a preocupação de Paulo
com o progresso do Evangelho entre os filipenses, ele domina também o assunto dessa carta. A importância desse tema, ele fica evidente a partir do verso 9 ao verso 11 do capítulo 1 da carta, quando Paulo ele faz o seu procedimento costumeiro de revelar as suas preocupações através de uma oração intercessória. E parece que a igreja de Filipos, dos filipenses, está passando por algumas situações que poderiam atrapalhar o avanço do Evangelho. Primeiramente, eles estavam sofrendo perseguição por causa de sua fé. Lembramos que foi assim, em meio à perseguição, quando Paulo e Silas foram presos, que se iniciou a igreja dos filipenses. E segundo, um grupo de judaizantes, eles estavam querendo interferir no ensino do evangelho da graça, dizendo que não só a graça, mas que para você confirmar a sua salvação, você deveria também observar e cumprir toda a lei de Deus. E em terceiro lugar, um pequeno conflito de ideias, um pequeno conflito interno entre os irmãos na igreja de Filipenses, parece estar querendo atrapalhar esse avanço do evangelho na cidade. E sabendo dessas dificuldades, Paulo ele deseja que os filipenses se concentrem naquilo que realmente importa. É que o evangelho progrida, que o evangelho avance em qualquer circunstâncias, independente de quais elas sejam. E ele escreve sobre suas próprias dificuldades aos filipenses, como um exemplo de que, mesmo assim, o evangelho pode avançar em meio às dificuldades e que eles podem se alegrar na fé e na esperança em Jesus Cristo ao cumprirem a tarefa da proclamação da verdade. E no capítulo 12, nós vemos que Paulo começa esse relato dando o exemplo de si mesmo, das coisas que ele estava passando, que diz: quero ainda, irmão, certificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Quais são as coisas, então, que contribuíram para o progresso do Evangelho? Quais são as coisas que aconteceram com Paulo? A gente vai ver que após a conversão de Paulo, ele prega em Damasco e sofre a sua primeira perseguição. Após isso, ele vai a Jerusalém e é rejeitado pelos outros apóstolos. Após, ele é dispensado pelo próprio Deus e fica cerca de 10 anos na sua cidade, na cidade de Tarso, esquecido, até que novamente Barnabé lembra-se dele. E na cidade de Listra, por causa da proclamação do Evangelho, ele é apedrejado e arrastado para fora da cidade como se estivesse morto. E pelo mesmo motivo, ele foi preso e açoitado com varas na cidade de Filipos, foi chutado para fora de Tessalônica e Bereia, foi chamado de tagarela em Atenas e de impostor em Corinto. Quando ele estava levando ofertas para os irmãos da igreja de Jerusalém, ele é preso no templo. Ele enfrenta um naufrágio quando ele estava indo de navio até a cidade de Roma. E na ilha de Malta, ele é mordido por uma víbora. E finalmente, então, Paulo chega a Roma. Mas Paulo não chega a Roma como um missionário.
Paulo chega a Roma como um prisioneiro. E mesmo nessas circunstâncias, mesmo nessa situação, ele diz ainda à igreja de Filipos que todas essas coisas estão contribuindo para o progresso do Evangelho. E Paulo não está se considerando um prisioneiro de César, o imperador romano, mas antes ele se considera um prisioneiro do próprio Cristo. E Paulo, ele usa uma palavra para a palavra progresso, que no grego, aqui no verso 12, essa palavra ela é utilizada para trazer o sentido de um exército que avança retirando obstáculo, ou todo o impedimento de sua marcha, ou ainda o sentido de um pioneiro que entra no mato e que vai abrindo caminho, alcançando novos territórios. Assim, a gente vê que a prisão de Paulo, longe de fechar as portas, as abre ainda mais, e longe de ser uma barreira, tira do caminho todo o obstáculo e abre novas oportunidades para o seu campo de trabalho. Quando Paulo chega a Roma como um prisioneiro, na verdade não é Paulo que chega em Roma. Quem chega em Roma é o Evangelho de Jesus Cristo. E no verso 13, ele vai dizer então que de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Paulo, na cadeia, em sua prisão, ele alcança a guarda pretoriana. A guarda pretoriana era a guarda de elite que ficava instalada no pretório, ou seja, no palácio do imperador romano, de César. E dia e noite, durante 2 anos, em sua prisão domiciliar ali em Roma, Paulo era preso a um soldado dessa guarda. E cada soldado, eles tinham a função de ficar preso com Paulo durante um turno de 6 horas. A prisão de Paulo, então, abre caminho para a pregação do Evangelho, para o exército romano, para essa guarda imperial. E ele diz ainda que o Evangelho, além de alcançar a guarda romana, a guarda pretoriana, alcança ainda todos os demais. Paulo está na cidade de Roma, como prisioneiro do Estado, como prisioneiro de César. Então, além dos guardas, existiam pessoas que viviam no pretório, ali no palácio do imperador. E todas elas ele influenciou, os oficiais que trabalhavam para César em seu tribunal. Todas elas Paulo influenciou de alguma maneira, e muitas Paulo ganha para Cristo através do Evangelho. Então a gente vê que, ao invés de Paulo se queixar da prisão, se queixar de suas algemas, ele usa essa dificuldade para o progresso do Evangelho. Os romanos nem sequer suspeitavam que essas algemas que eles estavam pondo nos punhos de Paulo estavam, na verdade, o libertando, em vez de prender Paulo. E Paulo, então, consagra a Deus as suas algemas, pois ele reconhece que Deus é o Senhor de toda a obra, e ele usa esses acontecimentos para ampliar, para alcançar outros grupos com o Evangelho. Então, na prisão de Roma, o apóstolo ele pôde alcançar grupos que jamais ele alcançaria em liberdade. E é algo curioso, porque Paulo ele faz da prisão como se fosse o seu púlpito, e ele usa as suas algemas
como um microfone para alcançar outras pessoas. E as notícias, elas se espalharam por entre os guardas, pelas famílias dos guardas e pelos habitantes da cidade de Roma. E o mais importante é nós reconhecermos que não foi a causa de Paulo que ficou conhecida em toda a cidade de Roma. E tudo isso significava o progresso do Evangelho. O assunto principal estava sendo proclamado, não a pessoa de Paulo, não a causa de Paulo na prisão, mas sim a pessoa de Cristo estava sendo conhecida por toda a cidade de Roma. E no versículo 14 a gente vai ver que não todos, mas a maioria dos irmãos ficaram estimulados pela pregação. Diz que, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então, não todos, mas a maioria dos irmãos da igreja que existia em Roma se motivam com essa situação, pois nós sabemos que é muito difícil encontrar uma igreja que ela seja unânime quando o assunto é realizar a obra de Deus. E raramente a motivação das pessoas raramente a motivação das pessoas são a mesma. Então a gente vê que a fonte da motivação dessas pessoas não foi a prisão de Paulo, não foi a pessoa de Paulo, mas foi, quando diz que no Senhor, pelas algemas de Paulo. A igreja, ela estava pregando com mais determinação, estava sem medo, pois via que mesmo Paulo, com todas as suas dificuldades, estando na prisão, quando ele proclamava a palavra de Deus, e essa palavra não estava sendo detida por ninguém. Esses irmãos da igreja de Roma então viram que mesmo nessa situação, a palavra progredia muito mais, eles poderiam estar fazendo, estando livre para irem e virem em qualquer lugar. E do verso 15 ao verso 18, nós vamos perceber que surgiram dois grupos de irmãos que proclamavam a palavra de Deus. Diz assim: alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa, uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isso me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então nós vemos um primeiro grupo que estava pregando a palavra de Deus por essa situação gerada em Paulo na prisão de Roma, que era aqueles que estavam pregando a Cristo por inveja, por rivalidade, por ambição e egoísmo, e pensando que, pregando dessa forma, eles podiam suscitar ainda, criar mais sofrimento ainda para Paulo na prisão. E o interessante é que nós vemos no texto que Paulo, em nenhum momento, ele dá o nome dessas pessoas na carta, e nisso a gente vê que Paulo, ele revela a graça e sabedoria, porque o apóstolo, ele não queria tornar isso um assunto de maledicência, nem desviar a atenção para um outro tipo de assunto. Paulo se prende sempre no anúncio da verdade, e dessa maneira o assunto não se desvia para outras conversas paralelas, para outros assuntos laterais, mas sim fica na pessoa de Jesus Cristo, que é o foco
do seu ministério, que é o foco da missão de Paulo ali na prisão de Roma. E Paulo ainda, algo mais interessante que nós podemos observar, é que Paulo ele não condena o conteúdo pregado por esses críticos de seu ministério. Não era como na carta que Paulo escreve para Tito e para a igreja de Creta, onde um grupo de judaizantes estava impondo a guarda da lei para a garantia da salvação, e nem um grupo de libertinos pregando que se a salvação é pela graça, então nós podemos viver de qualquer maneira. E nessa ocasião, não era como é hoje também, né, nos nossos dias, que púlpitos são usados para a venda e o comércio de Cristo, que ao invés de usarem os púlpitos para proclamarem a pessoa de Cristo, para proclamarem a salvação que é encontrada em Cristo Jesus, os púlpitos hoje estão levando pessoas aos passos largos na direção do inferno. Então, a gente vê que o problema não era o ensino, não era o conteúdo, não era a doutrina passada por esses críticos de Paulo, mas eram pessoas que pregavam o evangelho sem sinceridade alguma em seus corações, sem verdade alguma em seus corações. A motivação deles era somente ganhar de Paulo, ter mais sucesso que Paulo. Eles pregavam não preocupados com a glória e a exaltação de Cristo, mas com a sua própria glória e exaltação. Eles não pregavam Cristo para que Cristo fosse adorado e conhecido, mas antes eles pregavam Cristo para que eles mesmos fossem adorados e conhecidos por aqueles para quem eles pregavam. Então Paulo, ele tolerava a pregação desses críticos, não porque a motivação deles era correta, mas porque eles simplesmente estavam anunciando o evangelho. Simplesmente porque, mesmo sem sinceridade, eles estavam fazendo o nome de Cristo conhecido na cidade de Roma. Então, Paulo está indiferente aos ataques desses críticos contra si próprio. Sua única preocupação é a pregação de Cristo. E esse fato o motiva Paulo. A pregação de Cristo alegra a Paulo. E ele não se importa se uns eram a favor ou se outros eram contra ele. Ele não está construindo um reino pessoal. O foco de Paulo não está nele mesmo, não está em sua pessoa, por aquilo que eles iam conhecer dele. Mas o foco de Paulo, em todo o seu ministério, nós vamos ver que está na pessoa de Jesus Cristo. Então, o que lhe interessa é essa pregação do Evangelho, e isso lhe deixa entusiasmados. Porque antes, o nome de Cristo, mesmo já havendo uma igreja na cidade de Roma, o nome de Cristo e o seu Evangelho não eram conhecidos pelos habitantes de Roma. E agora, como Paulo diz, todavia o que importa, uma vez que Cristo está sendo pregado de qualquer modo, seja por pretexto, seja por vaidade, ou seja o que for, Cristo não era conhecido em Roma. Hoje, Cristo é conhecido em Roma. E um segundo grupo que nós vamos ver, aqueles que sim, que pregavam o Evangelho por boa vontade, que pregavam o Evangelho com o amor, com sinceridade em seus corações, sabendo que Paulo estava ali para a defesa desse Evangelho que antes estava mudo, sem voz, na cidade de Corinto. E então esse grupo ele não se sente violentado, não se sente agredido pela autoridade que Paulo estava exercendo. Mas antes eles veem o ministério de Paulo como
a autoridade dele recebido do próprio Senhor, do próprio Deus, uma autoridade divina. Então esse grupo, eles amam Paulo, eles amam o apóstolo em ver a importância da missão que Paulo se determinara e que estava sob a ordem de Deus em tudo que ele estava cumprindo. Paulo não questionava o seu sofrimento. Paulo não se entristeceu por causa do seu sofrimento. Ele não questiona a Deus como se Deus se estivesse esquecido de Paulo, e ele não vê como se seu sofrimento fosse criado por Satanás. Ele sabia que ele estava no centro da vontade de Deus, e ele via ali então em cada circunstância uma oportunidade para pregar ou defender o Evangelho. Da prisão, Paulo então ele escreve cartas que combatiam os falsos ensinos, que tentavam subverter o ensino do cristianismo, do verdadeiro Evangelho. Da prisão, Paulo ele defende, ele prega e ele confirma o Evangelho em meio a tantos outros ensinos que estavam sendo tentados a sobrepor o Evangelho de Cristo. E ainda nós vamos ver que da prisão em Roma, Paulo ele pastoreia Timóteo e Tito. Da prisão, Paulo ele se alegra com a igreja dos filipenses pelo seu serviço na fé. Da prisão ainda Paulo ele doutrina todas as igrejas por sua carta escrita à igreja aos Efésios. Da prisão, Paulo escreve para a igreja de Colossenses uma defesa da verdadeira fé, enfatizando a supremacia e a primazia de Cristo como o Criador de todas as coisas. E ainda da prisão em Roma, Paulo intercede por seu amigo novo convertido na fé, o escravo Onésimo, quando ele escreve para Filemon. E no verso 19, ele diz assim: porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, Paulo confirma aqui que ele não tem prazer no sofrimento, como pode alguns, às vezes, pensar. E, muito pelo contrário, o prazer de Paulo está sempre na pessoa de Cristo, que é todo o Evangelho. O prazer de Paulo, a alegria de Paulo e sua motivação está sempre no progresso, no crescimento desse Evangelho. Paulo está preso, mas o seu desejo é sair da prisão, como a gente vê aqui no verso 19. E ele usa a palavra aqui para libertação, que pode ser entendido como bem-estar e como segurança. Então, Paulo ele está primeiramente seguro de sua libertação. Por quê? Porque, como ele diz aqui, que ele tem o apoio das orações de seus amigos. A gente vai ver que em suas cartas, todos os escritos de Paulo, ele está constantemente orando pelas igrejas a quem ele escreve e também pedindo orações por essas igrejas. Então, algo a ser observado aqui é que Paulo, ele nunca se fez tão grande, mesmo um homem que a gente sabe que subiu até o terceiro céu e viu toda a glória que ele viu, que ele não era digno de revelar. Paulo, ele não se faz tão grande que não se lembrasse das orações e da necessidade das orações dos seus amigos, das igrejas a quem ele tinha contato por ele. Então, ele sempre lembrou que tanto ele como os seus nada podiam sem a graça de Deus. E também é muito confortante quando nós estamos passando por situações difíceis, complicadas, como era no caso de Paulo, saber que tem pessoas que estão junto ao trono de Deus, nos representando
a nosso Senhor. E Paulo, então, ele tinha essa segurança, por isso a certeza de que ele iria ser liberto. E segundo, Paulo ele tem a certeza de que tem junto dele a presença do Espírito de Cristo, a presença do Espírito Santo que está dando esperança a ele, que o está confortando, que o está o fortalecendo nessa situação. É a promessa de Jesus Cristo, de estar conosco até o final dos tempos. Como nós sabemos que Cristo diz, quando ele é elevado aos céus, que ele iria, mas que ele iria mandar para nós o Consolador, que iria estar conosco, está conosco em todas as situações. E por isso a gente vai ver que nessa carta aos Filipenses, Paulo escreve no capítulo 4, no versículo 13, quando ele diz que ele, tudo posso naquele que me fortalece. Não é que ele pode ter tudo o que quiser por causa de Cristo, não é porque ele pode ter casas, porque ele pode ter carros, porque ele pode ter dinheiro, e nem que ele nunca irá passar por dificuldade alguma, muito pelo contrário, como a gente vê que Paulo está passando por muitas dificuldades. Mas, por mais difícil que possa ser, ele suportará toda e qualquer situação, toda e qualquer dificuldade, por causa do Espírito de Cristo que o fortalece, que o consola nessas situações. Talvez a tradução mais correta, a forma que nós devêssemos ler esse versículo, seria: tudo suporto naquele que me fortalece. Lembrando que a vontade de Deus para as nossas vidas, ela, como nós sempre gostamos de mostrar às pessoas, como nós gostamos de dizer que a vontade de Deus para nossas vidas, ela é boa, perfeita e agradável. Mas o que nós esquecemos de nos lembrar é que não é boa, perfeita e agradável para aquilo que nós queremos, para aquilo que nós desejamos, mas para aquilo que o próprio Deus deseja para as nossas vidas. Como a gente vai ver, Paulo está no centro da vontade de Deus. E nisso ele passa por muitas dificuldades, por muitas tribulações. Então basta confiarmos que em todas as dificuldades de nossas vidas, que o Consolador, que o Espírito prometido por Cristo, o Espírito Santo, ele está conosco. E que todas as situações que Deus nos permite passar, toda e qualquer situação, seja de alegria, seja de tristeza, seja de dificuldades, é para que o nome de Cristo seja conhecido através de nossas vidas e que nisso, como Paulo, na prisão, na cadeia em Roma, ele encontrou um espaço para pregar o Evangelho de Jesus Cristo. E como a gente vê no verso 20, Paulo está aguardando ansioso. Ele diz: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então Paulo diz que ele está esperando, que ele está aguardando, ansioso e com esperança de que ele em nada será envergonhado e que antes Cristo será exaltado em seu corpo, quer na vida ou quer na morte. E Paulo, ele usa uma palavra aqui para esperança que ele nunca havia usado antes nas suas cartas. E essa palavra, ela traz um significado de antecipação do futuro. É como se Paulo esticasse o seu pescoço para ter uma visão daquilo que está na frente dele. É uma esperança forte, uma esperança intensa, concentrada, que ignora
todos os outros assuntos, todos os outros objetivos e interesses, mas Paulo está focado em um futuro em que ele já consegue prever, em que ele já consegue ver. E Paulo tem primeiro a esperança de que ele não será envergonhado, de que ele nunca será reduzido ao silêncio, nunca se envergonhará do evangelho que ele prega, como a gente vê na escrita de Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 1, 16, que ele diz: não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E segundo, nós vemos que Paulo diz que Cristo será engrandecido no seu corpo. Paulo, ele nunca se acovarda, ele nunca negará a Cristo, seja na circunstância que for. Antes, Cristo será sempre glorificado em seu corpo. Não importa o que aconteça com Paulo. Se Paulo morrer, ele terá a coroa do martírio, como uma fiel testemunha de Cristo Jesus. Se Paulo continuar vivo, ele estará se empenhando em estar sempre testemunhando o nome de Cristo. E nós vemos que a glória de Deus na vida de Paulo, algo que ele deixa bem claro também, a glória de Deus é o fim último da existência humana. Cristo, ele deve ser glorificado em nosso viver. E o nosso viver, a nossa vida aqui nesta terra, neste mundo, ela não será em vão se glorificarmos a Cristo. E mesmo já idoso, a gente vê o apóstolo Paulo idoso, trazendo em seu corpo as marcas de Cristo, tendo passado por açoites, por prisões, falta de pão, falta de alimento. Paulo ainda diz que ele quer glorificar a Cristo em sua vida. E ele diz que ele quer glorificar Cristo também em sua morte. Não basta nós vivermos bem, é preciso nós termos a consciência de que nós iremos morrer bem. E não morre bem quem não vive para glorificar a Cristo. Não pode ter a morte de um justo quem viveu como um ímpio. Não pode glorificar a Cristo em sua morte quem não glorificou a Cristo em sua vida. E como alguém que glorificou a Cristo em sua vida, como alguém que tem a sua consciência de que ele fez isso durante toda a sua vida, Paulo então no verso 21 ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ele não está aqui fazendo uma distinção, uma separação entre morte, lucro e Cristo, vida. Não, muito pelo contrário. Paulo, aqui nessa frase, ele coloca Cristo como sujeito, como o único objeto, como o único foco principal da frase. Porque a morte para Paulo é lucro, pois ele vai se encontrar com aquele por quem ele viveu, por quem ele se empenhou todos os dias de sua vida. E viver é Cristo. Então, o que a gente vê que o já idoso apóstolo Paulo está dizendo é que Cristo é todo o sentido de nossas vidas. Cristo, ele marca o começo. Cristo, ele marca o meio, marca a continuação de nossas vidas. Cristo, ele deve ser toda a nossa inspiração e toda a recompensa de nossas vidas. Então, para aqueles que não creem em Deus, para aqueles que não têm a sua satisfação em Cristo Jesus, em seu Evangelho, a vida sobre a terra é tudo o que passa a existir, nada mais. Nós podemos ver os filósofos que procuram uma verdade, vasculhando a história do pensamento humano, procurando um sentido último para a existência humana. Nós vamos ver psicólogos que mergulham nos oceanos dos sentimentos mais profundos da alma,
desejando encontrar nisso uma razão, um sentido para as nossas vidas, nós vamos ver ainda outros que lutam por valores desse mundo, que se afadigam pela conquista de dinheiro, pela conquista de popularidade, de poder, de prazer, de prestígios e de status. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos ver que tudo isso é vão, que tudo isso é correr atrás do vento, que nada disso traz sentido para as nossas vidas, a não ser a pessoa de Cristo Jesus e a esperança encontrada nele. Porque lá em Eclesiastes, no capítulo 3, no verso 11, nós vamos encontrar escrito assim, que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, as coisas terrenas, as coisas temporais, elas não podem nos satisfazer. Elas jamais vão satisfazer homem algum nesse mundo. Porque por mais que o homem possua coisas e mais coisas, bens e mais bens, ele nunca vai estar satisfeito, ele sempre vai querer algo mais, ele sempre vai querer algo melhor. Então, nós encontramos que somente as coisas eternas, as coisas que não se desfazem com o tempo, essas coisas que dão esperança ao homem, é que dá sentido, é aquilo que satisfaz o coração do homem. E Paulo diz ainda que morrer é lucro, que a morte é lucro, que ele está ganhando com sua morte. E Paulo está dizendo que a morte para o cristão não é o fim da linha, não é o fim da existência, a morte não é o fracasso, não é uma derrota para o cristão. Antes, sobretudo, primeiro, a morte é lucro, porque ela é o descanso de nossas fadigas. A morte é o descanso do nosso cansaço, porque essa vida, ela está cheia de sofrimento, ela está cheia de dor, ela está cheia de choro. Segundo, a morte é lucro, porque nós seremos aperfeiçoados para entrar na Nova Jerusalém, com um corpo glorificado, com um corpo sem pecado e sem tendência para pecado algum. Terceiro, a morte ela é lucro, pois pela morte nós iremos à casa do Pai, pela morte nós estaremos no seio de Abraão e teremos a nossa entrada no paraíso, como aquele ladrão que estava ao lado de Cristo. E a morte é lucro porque a morte de um justo, a morte de alguém que está em Cristo Jesus, ela é algo muito belo, muito bonita diante dos olhos de Deus. Porque aqueles que estão em Cristo Jesus na vitória da morte. Estão em Cristo Jesus em seu triunfo sobre a morte. E agora essa morte não opera mais, ela não separa mais os justos em Cristo Jesus de Deus. Então, a morte de um justo, ela é preciosa para Deus, porque por ela nós entramos no deleite, no proveito de nosso Senhor. Então, Paulo, ele via claramente a morte como a porta de entrada para uma presença mais próxima de Cristo. Paulo não estava vendo a morte como um sono, mas como a entrada imediata na presença de Cristo. Então, ele diz que se Cristo seria glorificado em sua vida, muito mais esse Cristo seria glorificado por seu testemunho em sua morte, caso ele não fosse liberto e fosse executado por Roma. Então, exatamente porque Paulo está pronto para morrer, ele está pronto para viver. Porque ele entendeu todas essas coisas. Ele vive e vê na morte o lucro, o ganho da esperança encontrada em Cristo Jesus.
Então, meus irmãos, nessa exposição, essa passagem de Paulo à igreja de Filipenses, nós vimos aquilo que deu sentido à vida de Paulo. A carreira de Paulo dada e proposta pelo próprio Senhor Jesus Cristo a ele. Na sua carta a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 4, pouco antes do apóstolo Paulo ser morto, ele diz assim a Timóteo: quanto a mim, já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Paulo, ele foi um homem que entendeu a mensagem que ele recebeu de Cristo, a graça que ele recebeu através da morte e ressurreição de Cristo na vida dele. E quando Cristo aparece a Paulo na estrada de Damasco, em sua conversão, a ponto de depois ele escrever que agora ele considera todas as outras coisas, tudo aquilo que ele havia aprendido antes da sua conversão, ele escreve dizendo que ele considera tudo como refúgio, tudo como lixo, tudo como esterco, naquilo que ele passou a conhecer através da graça encontrada em Jesus Cristo. E eu quero chamar a cada um nessa noite para que possa analisar a sua vida. Para que você possa parar e refletir, pensar sobre o que está dando sentido à sua vida. Pelo que você tem se dedicado, pelo que você tem se empenhado, pelo que você tem se esforçado dia a dia. No que você tem gasto os dias que são emprestados por Deus a nós. E nisso, ao que você tem se dedicado, é para algo temporal, é para algo que você sabe que vai se acabar, que vai se desfazer com o passar do tempo, ou você tem se dedicado realmente para algo eterno? Você tem se dedicado para essa mensagem que nós vimos que Paulo encontrou a razão e o sentido de sua vida, onde ele depositou todos os seus esforços, aonde ele depositou a cada momento após o seu encontro com Jesus Cristo? Você se encontrou com Jesus Cristo? Como Paulo viu a glória de Deus no próprio Cristo, você teve um encontro com essa glória? E se você teve um encontro com essa glória, você tem se dedicado, assim como Paulo, à proclamação desse evangelho que traz esperança a respeito de algo eterno? Mas muitas vezes você pode também pensar, mas pode ser uma comparação injusta. Você está me comparando com Paulo. Paulo foi o maior apóstolo, foi o maior teólogo de todos os tempos. Mas a Bíblia não manda nem mesmo nós nos compararmos a Paulo. A Bíblia, ela vai dizer que a medida de todas as coisas, aquilo aonde nós devemos olhar e nos medir em comparação a essa coisa, é o próprio Jesus Cristo, né? Não é nem ao apóstolo Paulo. Só que o nosso problema, o nosso maior problema, é que mesmo talvez tendo visto a glória de Deus através de Jesus Cristo, talvez até mesmo recebendo essa graça de Cristo, o nosso maior problema é que nós queremos ser
participantes dessa glória, da salvação, mas em nenhum momento nós queremos ser participantes da cruz de Cristo. Nós queremos participar dessa glória, da salvação, mas nós não queremos sofrimento para nossas vidas. Nós achamos que estar no centro da vontade de Deus é nós termos recompensas desse Deus, que afinal de contas ama tanto os seus filhos, né? Um pai tão terno. Mas o que queremos nós deixar de legado, de ensino, mais do que aquilo que nos alcança e que nos dá vida, que é a mensagem de Jesus Cristo? Então, quando nós temos qualquer probleminha, por menor que seja, nós deixamos as coisas importantes de lado, nós deixamos as coisas eternas de lado, nós olhamos para nós mesmos e nós queremos levar não a mensagem do Evangelho, que é uma mensagem de esperança, uma mensagem de salvação, mas então nós passamos a questionar a esse Deus. Então, eu te chamo nessa noite para olhar para essa carreira proposta por Cristo para as nossas vidas, para a carreira do Evangelho de Cristo. E assim como Paulo, usar todas as situações, todas as circunstâncias de nossa vida para o progresso do Evangelho, para que o nome de Cristo seja conhecido através de nossas vidas, seja na alegria, seja na tristeza, seja nas frustrações, seja nos momentos de exaltações, mas que Cristo e o seu Evangelho seja conhecido através de nossas vidas em todo o momento. Então, eu te convido, olha para Cristo e seja, assim como Paulo, obcecado pela mensagem do Evangelho. Seja sugado, seja absorvido por essa mensagem que traz esperança em meio ao mundo de caos. Amém, meus irmãos?